Olá, meus caros! Hoje vamos dar continuidade na nossa série Heróis da Bíblia. Curioso para saber quais são? Assista o vídeo e descubra. Miriam, a profetisa, uma figura que ressoa através dos séculos, uma mulher que não apenas caminhou à sombra de grandes homens, mas que se destacou com sua própria luz. Irmã de Moisés e Arão, ela não era apenas uma espectadora da história. Ela era uma protagonista, uma líder, que guiou as mulheres em cânticos de louvor após a travessia do Mar Vermelho. Imagine a cena, o mar se abrindo, um povo atravessando em meio a paredes de água, e quando finalmente alcançam a segurança do outro lado, Miriam se levanta, com um tamborim em mãos, e começa a cantar. A voz dela ecoa, ressoando com alegria e libertação. As mulheres ao seu redor se juntam a ela, e juntas, elas celebram a vitória sobre a opressão. É um momento de pura euforia, um grito de liberdade que reverbera em cada coração. Mas, como toda história de liderança, a de Miriam também é marcada por desafios. Ela não era apenas uma profetisa, ela era uma mulher com opiniões, uma mulher que tinha coragem de questionar, e essa coragem não veio sem suas consequências. Quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés questionando sua liderança, o que aconteceu? Ela foi punida com a lepra, afastada do povo. É um momento doloroso, não é? Uma mulher que se destacou, que liderou e que, ao se colocar em uma posição de questionamento, enfrentou. Isso nos faz refletir sobre o papel das mulheres na liderança e os riscos que muitas vezes enfrentam ao se posicionar. Mas o que podemos aprender com Miriam? Primeiro, que a voz feminina é poderosa. Em um mundo onde as mulheres muitas vezes eram silenciadas, Miriam se levantou e fez-se ouvir. Ela não apenas liderou as mulheres em cânticos, mas também teve a coragem de desafiar a autoridade. Isso é algo que ainda ressoa hoje. Quantas vezes nós, mulheres, sentimos que nossas vozes não são ouvidas? Quantas vezes hesitamos em nos posicionar por medo das consequências? Miriam nos ensina que, mesmo diante da adversidade, devemos nos manter firmes em nossas crenças e lutar pelo que acreditamos. Em segundo lugar, a história de Miriam nos mostra que a liderança não é um caminho linear. Há altos e baixos, desafios e vitórias. Miriam experimentou a alegria da celebração, mas também a dor do exílio. E isso é tão humano, não é? Todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos no auge, apenas para sermos derrubados por um desafio inesperado. A resiliência de Miriam é um exemplo de como podemos nos levantar após as quedas. Mesmo após sua punição, ela continuou a ser uma figura respeitada e admirada. É isso que devemos buscar. A capacidade de nos reerguer, de aprender com nossos erros e de continuar a lutar por nossos ideais. E claro, não podemos esquecer a importância da comunidade. Miriam não estava sozinha em sua jornada. Ela liderou um grupo de mulheres, e isso é fundamental. A força de uma mulher muitas vezes está na união com outras mulheres. Juntas, elas são capazes de mover montanhas, de criar mudanças significativas. A história de Miriam é um lembrete poderoso de que, quando nos unimos, nossa voz se torna ainda mais forte. Agora, vamos refletir sobre o que realmente significa ser uma profetisa. Miriam não era apenas uma líder, ela era uma visionária. Ela tinha a capacidade de ver além do presente, de imaginar um futuro melhor para seu povo. E isso é algo que todos nós podemos aspirar. A profecia não é apenas sobre prever o futuro. É sobre ter a coragem de sonhar e a determinação de lutar por esses sonhos. Miriam nos inspira a sermos visionários em nossas vidas, a olharmos além das dificuldades e a acreditarmos em um futuro mais brilhante. A história de Miriam também nos ensina sobre a importância da fé. A fé não é apenas uma crença passiva, é uma força ativa que nos impulsiona a agir. Miriam teve fé em seu povo, em sua liderança e em Deus. Essa fé a guiou em momentos de incerteza e ajudou a enfrentar os desafios que surgiram em seu caminho. E essa é uma lição que todos nós podemos aplicar em nossas vidas. A fé nos dá coragem, nos ajuda a perseverar e a acreditar que, mesmo nas dificuldades, há um propósito maior. Gostando dos nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades? Então curta e siga nosso canal. Segue o vídeo. E por último, devemos lembrar que a história de Miriam é, em muitos aspectos, uma história de amor. Amor pelo seu povo, amor pela liberdade, amor pela justiça. Esse amor a impulsionou a agir, a se levantar e a lutar. Em um mundo muitas vezes marcado pelo ódio e pela divisão, Miriam nos lembra da importância do amor como força transformadora. O amor é o que nos une, o que nos motiva a lutar por um mundo melhor. É o que nos faz levantar após cada queda e continuar a jornada.
mesmo quando o caminho é difícil. Então, ao olharmos para a vida de Miriam, que possamos nos inspirar em sua coragem, em sua fé e em seu amor. Que possamos ser líderes em nossas próprias vidas, levantando nossas vozes e lutando por aquilo em que acreditamos. Que possamos nos unir como mulheres, apoiando-nos mutuamente e criando um espaço onde todas as vozes possam ser ouvidas. E que, assim como Miriam, possamos ter a visão de um futuro melhor e a determinação de torná-lo realidade. A história dela não é apenas uma parte do passado. É um chamado à ação para todos nós. Que possamos honrar sua memória, vivendo com coragem, fé e amor em nossas próprias vidas. Miriam é uma figura multifacetada. Sua história reflete não apenas os altos e baixos de sua própria jornada, mas também os desafios enfrentados por líderes espirituais e comunitários em geral. Ela foi uma mulher de fé e ação, que não apenas celebrou os milagres de Deus, mas também enfrentou as consequências de suas falhas com dignidade. Sua vida nos ensina sobre a importância da liderança feminina, a necessidade de humildade e o poder da intercessão e do perdão. Além disso, Miriam nos convida a refletir sobre o papel das mulheres na história sagrada. Em uma época e cultura em que as mulheres frequentemente tinham posições subjugadas, ela se destacou como uma voz poderosa e uma figura central em momentos cruciais da história de Israel. Sua canção de louvor no Mar Vermelho continua sendo uma das passagens mais celebradas das Escrituras, uma lembrança de que a fé e a gratidão transcendem todas as barreiras. O legado de Miriam vai além dos textos bíblicos. Ela é um exemplo de como mulheres podem ser líderes em suas comunidades, enfrentar desafios e, ao mesmo tempo, ser agentes de transformação espiritual e social. Sua história ressoa até hoje, inspirando aqueles que buscam equilíbrio entre força, fé e humildade em suas próprias jornadas. Miriam, a profetisa, permanece como uma luz que nos guia, uma lembrança do poder do louvor, da coragem e da liderança em tempos de provação. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal, comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos.